Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da noite, após o estudo do Livro dos Espíritos, onde nos mostra a necessidade do trabalho no bem, porque todos nós estamos neste planeta para a nossa recuperação e o nosso progresso moral. Portanto, todos ainda carregamos muitos vícios, e vencer esses vícios é a luta constante que devemos fazer através do trabalho incessante em analisar e refletir as nossas ações, procurando a nossa renovação íntima, porque sabemos que todos nós ainda carregamos muitas deficiências e por isso mesmo estamos reunidos nesta escola, neste lar, neste hospital, para que possamos receber as bênçãos necessárias que vão nos ajudar a encontrar o melhor caminho para que nos esforcemos no trabalho íntimo, que é o mais árduo que tem. Falou-se aqui em riqueza, em pobreza, mas a riqueza maior que podemos cultivar é quando conseguimos vencer a nós mesmos. E a pobreza é exatamente o momento em que nos encontramos em aflição, atormentado e sem paz. Essa é a maior dificuldade que nós encontramos. Deus, em sua bondade e que ama a todos igualmente, Ele sempre dá oportunidades a todos para que possa conseguir encontrar, de uma forma ou de outra, as formas de sua subsistência. Alguns prosperando mais rapidamente, porque de acordo com os seus desígnios deve caminhar nesse objetivo. Entretanto, a maioria fica no trabalho da dificuldade e alguns, pela dureza dos seus corações, não conseguem sequer enxergar nada além das suas dificuldades, dos seus problemas e não conseguem caminhar. Esses são os nossos irmãos a quem nós temos maior dívidas de amor, e por isso mesmo a lição de hoje nos mostra exatamente como devemos fazer a caridade. Existem tantas formas e nós nos acomodamos e não conseguimos caminhar nesse sentido, que seria um passo muito grande, muito largo, para sensibilizar os nossos corações e os nossos sentimentos. E para o estudo da noite do Evangelho, eu trouxe uma lição do livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 80, que diz: corações cevados, que somos nós ainda, corações bastante duros, inflexíveis, que se preocupa somente com o seu bem-estar, sem muito, na grande maioria, olhar para os irmãos mais carentes. E como dissemos, já foi dito na lição, que muitas vezes esses irmãos eles precisam de uma força moral. A ajuda material é importante, mas a força moral é que fortalece os nossos espíritos e nos encorajam nessa caminhada. E o trecho do Evangelho é de Tiago, capítulo 5, versículo 5, que diz: cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Então, vamos ver como Emmanuel vai nos explicar essa questão. E Emmanuel começa: pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Então, olha bem que Deus, Ele oferece a todos igualmente, não faz distinção entre o rico, o pobre, o mais necessitado, aquele que é mais intelectual, menos intelectual. O sol brilha para todos. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando ninho adequado às sementes. Então é um trabalho também escondido, mas
Todos que plantarem vão conseguir colher, né? Então, basta que a gente tenha boa vontade de trabalhar. Contribui a aragem permutando o pólen das flores. Então, todos aqueles que querem trabalhar com a terra, ou essa terra fértil que temos dentro de nós, chamado sentimento. Se nós estivermos sensibilizados, nós conseguiríamos enxergar a dor alheia, a necessidade do irmão, de uma palavra ou de uma questão material, né? Então, esse trabalho também é incansável e é construído dentro de um coletivo. Então, todos nós estamos aqui exatamente para aprender essa lição. Aqui nessa casa, nós temos hoje funcionando uma cozinha comunitária, onde aqueles que têm sequer um prato de comida ali comparecem. E a gente vê assim a alegria de receber aquele prato de comida. E muitos irmãos incansavelmente têm comparecido e têm assistido a esse irmão através de uma palavra, do Evangelho, ou muitas vezes, né? Ouvindo suas dificuldades e necessidades e atendendo dentro das nossas possibilidades e condições. Ali, essa cozinha é uma oficina que vai nos mostrar o quanto nós temos e ainda reclamamos. Porque, olha, chegar a uma situação de não ter sequer um prato de comida não é o que falta na casa de ninguém que está aqui. Por simples que seja, todos temos esse prato. Então, chegou numa situação tão drástica e que está ali, mas eles são bem acolhidos, são bem atendidos e são felizes, porque a gente vê, eles não estão tristes, ao contrário, estão felizes por estarem ali reunidos, recebendo de coração aquele alimento, não só material, mas o espiritual através do Evangelho, que é traduzido ali pelos irmãos que ali comparecem. Esforça-se a água incessantemente, entretanto, a vida física e purificando-a. Aliás, entretendo a vida física e purificando-a. Então, nós vemos que nós, né, muitas vezes destruímos a natureza, mas a própria natureza, através da ação contínua do sol, do movimento, ele consegue se renovar. Olha como que Deus é bondoso para conosco. Nós destruímos tudo, no entanto, oferece-nos estas condições para que possamos dar continuidade à nossa existência da melhor forma possível. Serve a árvore florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Isso aqui a gente vê que é incontável. Hoje, apesar da devastação, ainda existem, né? Muitas árvores, muitas frutíferas que ajudam muito as pessoas, principalmente aqui na nossa região. A nossa fauna é muito rica, né? E traz alimentação para muitas pessoas que conhecem como utilizá-la. Então, o recurso está aí, basta que saibamos, né, contribuir para a sua permanência e não destruição, né? Coopera o animal ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. Então, tudo na natureza trabalha. É que nós não sabemos como esse trabalho ocorre ou não paramos para refletir. E nós, o que temos feito? Que trabalho temos realizado em benefício da comunidade como um todo? Ou estou fazendo um trabalho apenas para o benefício próprio? Um estudo que realizamos na noite, né? O movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir.
Então, são aqueles que não valorizam ou não se esforçam para realizar uma tarefa. O trabalho aqui está em todos os sentidos, né? E principalmente na tarefa de servir ao próprio, de amparar, de socorrer, de saber ouvir, né? De um abraço fraterno, de uma palavra carinhosa. O que nós fizemos hoje disso? Paramos alguma vez para atender alguém, ter uma conversa amiga, ou simplesmente voltamos para as nossas atividades e nem se importamos com o outro? Às vezes o outro está dentro de casa, né? Como é que nós temos nos relacionado com as pessoas que conosco jornadeiam no dia a dia, no cotidiano, né? Para semelhantes criaturas em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Porque muitas vezes, né, nós estamos envolvidos tanto com os nossos problemas que temos dificuldades de perceber o outro. Então, aí a situação piora ainda mais, né? Porque nós, no trabalho cooperativo, no diálogo, sempre nos aliviamos e sempre encontramos uma palavra amiga. Então, nós ainda não conseguimos sair do nosso casulo para procurarmos ajuda ou ajudar quem quer que seja. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto da novidade, da mosca em busca de detrito. Então vocês vejam bem que a gente sempre fica pensando em tudo que é mais fácil e não nas dificuldades ou nos problemas que poderíamos estar ajudando. Aí a gente fala assim, problema do outro. Não, se está ali próximo a nós, se podemos dar uma palavra amiga, nós ficamos responsáveis por não ter feito essa atividade, essa prática do bem, do amor e da caridade, que é a nossa tarefa primeira para que possamos nos recuperar moralmente. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades do desenfreado apego de si mesma, imitando o poço de água estagnada que se envenena facilmente. Então, quando nós, né, temos apego às coisas nossa, né, como foi visto no livro dos Espíritos, o rico que esbanja e o outro que apenas pensa em acumular, já foi dito que ele mesmo já está recebendo a punição, né, pelo todo transtorno que ele mesmo causa a si mesmo, porque há o afastamento, há o isolamento. Nós, seres humanos, não fomos feitos para vivermos isolados, mas sim em comunidade, em comunhão com todos aqueles que partilham em nossa jornada. É difícil? As relações humanas são as questões mais complicadas que nós encontramos na família, no trabalho, na vizinhança ou até mesmo em ambientes sociais. Mas devemos ter a grandeza, a nobreza de sentimento e superarmos, sabermos perdoar, ignorar, né? Fazer de conta que não ouvimos essas palavras ofensivas, deixar para lá, para que nós possamos ter a nossa consciência, né? De que estamos cumprindo com o nosso papel de conhecimento, de entendimento. Porque o próprio Jesus já nos dizia que não devemos revidar, né? Então, nós sempre temos que lembrar que o revide é uma ação extremamente prejudicial. Prejudicial a quem? A nós mesmos, né? Porque tudo que fizermos vai retornar para nós. No fundo, são corações cevados. Então, todas as pessoas que ainda têm essa incompreensão são corações endurecidos, de acordo com a feliz expressão do apóstolo:
criam teias densas de ódio e de egoísmo. Então, aquele que só gravita em torno de si, ele vai criar para si mesmo um ambiente difícil, né? De ódio, egoísmo, indiferença, vaidade, orgulho e intolerância sobre si próprio. Então, nós vamos ver que nós vamos trazendo ao nosso redor todas aquelas qualidades que a gente critica nos outros e que não percebemos que aquilo também está arraigado em nosso sentimento. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? São vícios morais que nós temos que lutar muito fortemente. E o que nos ajuda a vencer esse obstáculo é exatamente o conhecimento do Evangelho de Jesus, dos estudos kardecistas, onde nos acordam a nossa consciência, mostrando-nos os problemas que isso pode afetar a nós mesmos, trazendo-nos exemplos claros para que possamos refletir e, a partir do momento em que tomamos conhecimento, mudarmos a nossa atitude, começarmos paulatinamente, né? Fazer essa transformação dentro de nós. As lições que aqui são trazidas são para nós mesmos, né? Então, nós temos que estar atento quem eu sou, como eu ajo, como eu me relaciono diante das dificuldades. São questões fundamentais para nos ajudar a melhorar as nossas condições e facilitar o ambiente, tornar o nosso ambiente mais agradável onde nós caminhamos. E isso vai depender não dos outros, mas de nós, que precisamos, né, ter a iniciativa de fazer essa transformação, essa mudança, porque agora já temos o conhecimento dessa necessidade e da importância do nosso trabalho, bastante solitário, mas incansável em fazermos o bem, em acolhermos, em trazermos a paz e a tranquilidade por onde passamos. Descendo pelas pesadas vibrações as que acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores. Então, quando eu não consigo perceber todas essas questões, o que vai acontecer? Cada vez mais nós vamos caindo no emaranhado, né? E quando estamos dentro do emaranhado, não conseguimos enxergar a saída, porque são muitos caminhos e não sabemos por onde caminhar para que possamos sair, né, desse problema. Onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, a maneira de homem comum que se vale dos animais gordos para a matança, né? Então, nós vemos que se a gente for fazer essa comparação, há um orgulho, né? Como diz aqui, que o homem, quando ele consegue abater um animal gordo, né, pelo valor que ele vai conseguir, talvez pela forma como foi feito o tratamento para que aquele animal chegasse a isso, esquecendo-se de que tudo isso, né, é uma vaidade, que o animal ele também deve ter o mesmo respeito, né, por todos nós, mas como nós já vimos, né, a riqueza e os bens materiais fazem com que nós nos tornemos cegos diante das questões mais simples e que poderiam nos trazer vantagens morais. E para que possamos compreender a lição da noite, eu trouxe uma lição do livro Contos e Apólogos, que diz: no caminho do amor. É a lição 18 do livro Contos e Apólogos. Então, como sempre, né, trata-se de uma lição onde Jesus
ele faz parte sempre e ele está na narrativa. E essa história ocorre em Jerusalém, nos arredores do templo. Adornada a mulher encontrou um nazareno de olhos fascinante e lúcido, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Então, né, a mulher, ele encontrou Jesus e começou a hoje encarar, né? Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e deixando perceber nos meneios do corpo frágil a visível paixão que a possuíra, de súbito abeirou-se do desconhecido e falou: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com delicioso perfume. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor, e ajuntou: inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforto. Em minha primavera juvenil encontro o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços e a romã saborosa não possui o mel de meus lábios. Vem e vê. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinos, exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou síplice e depois leve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferentes chamas, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição, que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas, e notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essência acrescentou um tanto agastada: não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaezada de enfeite, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmo e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralítico ao pé do tanque de Betsada, venerável ancião pediu-lhe socorro para a infeliz criatura, atenazada de sofrimento. O mestre seguiu-lhe sem hesitar, diferente da primeira situação. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemido angustioso. A disputada marcadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra, exceção dos olhos profundos e indagadores. Nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava aproximar. Fitou o mestre e reconheceu-o. Era o mesmo mancebo nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo
estendeu-lhe os braços, tocada de intraduzível ternura, e convidou: vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida de dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal e aconchegou de manso. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia? Que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: agora venho satisfazer-lhes os apelos. E, recordando-lhe a palavra do primeiro encontro, acentuou compassivo: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Então, nós vemos aqui uma grande lição, né? Para que nós possamos compreender o que é o trabalho verdadeiro no amor. Difícil, muitas vezes nós somos mal compreendidos. No entanto, o que importa é o trabalho no bem. Se é aquilo que nos convida não é algo para o bem, nós não temos que revidar, mas compreender e prosseguir na nossa tarefa. E uma hora nós teremos a oportunidade de nos reencontrarmos, como ocorreu na lição. Isso também é real na nossa vida. Todo aquele que faz o bem, né, e não se deixa levar pelo mal, ele sempre encontrará aquela mesma pessoa que tinha aquele sentimento não bom em uma situação de dificuldade, e teremos a oportunidade de apoiá-lo, como Jesus fez, né? Com aquela senhora que o convidava, não para as coisas, mas para os prazeres da vida. Jesus, em sua grandeza espiritual, ele compreendeu a situação, o trabalho daquela jovem e simplesmente passou, ignorou. Mas, passado o tempo, ele reencontrou-a em situação de dificuldade difícil, mas exatamente o que ele disse, que ele estava ali para socorrer por amar. Então veja bem a grandeza do amor. Pode confortar qualquer um, qualquer pessoa, e nós podemos fazer esse trabalho, né? Principalmente nesse mundo em que vivenciando, onde a concorrência, há muita violência, nós não podemos agir com os mesmos sentimentos, ao contrário, retribuirmos o mal com o bem. Essa é a grande lição que devemos ter sempre em mente, e que a lição que nos foi trazida hoje, o estudo do Livro dos Espíritos, possa nos ajudar a refletir sobre o nosso trabalho. O que temos feito? O que temos feito para me ajudar? Não é ajudar o outro, né? Porque aqui nós temos sempre ouvido: o que fazemos para o outro, fazemos a nós mesmos. E a gente tem uma impressão contrária, né? Eu estou fazendo pelo outro, ao contrário, estou fazendo por mim mesmo. Por isso Jesus foi incansável em nos aconselhar para que fizéssemos o bem, porque o bem que fizermos é o bem que receberemos. Que Jesus nos abençoe e que possamos, a partir desse entendimento, começarmos a nos policiar para a prática do bem, do amor e caridade. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai por essa oportunidade de estarmos reunidos e podermos fazer essa reflexão, para que possamos, na nossa caminhada,
trabalharmos pela nossa transformação moral. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, pedindo a Ele o socorro que carecemos, pois ainda imperfeito que somos, temos muita dificuldade. No entanto, com os esclarecimentos que nos são trazidos e pelos exemplos que nos são colocados através do estudo que aqui realizamos, encontrarmos forças para lutarmos contra nós mesmos e vencer os males que ainda carregamos dentro de nós, compreendendo a necessidade da benevolência, principalmente para conosco mesmo, pois, através desse entendimento, conseguiríamos transferir esse sentimento para todos aqueles que conosco jornadeiam. E é com esse objetivo, Mestre Jesus, que mais uma vez te pedimos: socorra-nos, ampare-nos, ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Não só hoje, mas sempre, que assim seja.